Fala galera do Khan Academy, então estamos aqui já no 6º vídeo dentro da série sobre curvatura de uma função. Mais especificamente aqui estamos sempre tratando de funções vetoriais, beleza? Só para lembrar. Então já que estamos tão avançados, vamos voltar um pouco e ver em que patamar dos estudos nós nos encontramos. Estávamos no vídeo passado analisando essa fórmula aqui, tá? E tentando entender o porquê que ela corresponde à curvatura que a gente está procurando. E a primeira coisa que nós notamos foi que o numerador aqui dessa fórmula, ele corresponde a um certo produto vetorial. O produto vetorial entre a primeira derivada da função s de t e a segunda derivada da função s de t, que seria s' de t, produto vetorial s duas linhas de t, beleza? E a forma que começamos a entender este conceito foi pensando que a função s de t produz vetores que riscam a determinada curva com a sua ponta, se você se lembra. E se você se perguntar como que uma ponta se move até a ponta do próximo vetor, levando em consideração o parâmetro t, isso é, qual direção esse vetor deve ir para que essa ponta se mova para a próxima, você encontrará justamente a primeira derivada da função s de t, que seria o s' de t. E tratando esse conceito de uma forma infinitesimal, você descobre o porquê que existem vetores tangentes ao longo de toda a curva para essa primeira derivada aí. Existe no Khan Academy uma série inteira de vídeos sobre a derivada de função vetorial e lá você pode encontrar o porquê da primeira derivada ser uma função de vetores tangentes, tá bom? Então, voltando aqui aos nossos últimos vídeos, nós desenhamos também, novamente, os vetores tangentes em seu próprio plano. Então, temos aqui um espaço somente para eles, a gente pode chamar até de espaço s' de t, beleza? E a forma em que esse vetor tangente se move ou se transforma no vetor tangente subsequente, no próximo, né, é dado pela segunda derivada da função, que é o s duas linhas de t. Como se a segunda derivada tivesse o mesmo papel para a primeira derivada que a primeira derivada tinha para a função original, beleza? Que seria, na verdade, de indicar o próximo passo, qual que é o próximo vetor, tá bom? Se você tem um caso onde os vetores tangentes eles estão apenas mudando de direção sem alterar o seu módulo, esse caso corresponde a quando a segunda derivada da nossa função é um vetor perpendicular ao vetor produzido pela primeira derivada, beleza? Então aqui a gente consegue sintetizar bem o porquê o numerador daquela forma um tanto quanto complexa que a gente apresentou, ele representa sim a nossa curvatura, em parte, né? Mas aqui a gente tem uma pegadinha. Se você olhar essa fórmula proposta, você vai ver que a gente está calculando a curvatura a partir de uma derivada em relação a s e não em relação a t minúsculo, já que para a curvatura, não importa como você parametrizou essa curva, se retornarmos o exemplo lá dos primeiros vídeos, se o carro está na estrada, não importa a velocidade em que esse carro está viajando, a curvatura vai ser a mesma, ou seja, a curvatura ela independe da parametrização que você utilizou na sua função original, tá bom? E vendo esse produto vetorial aqui, nós vemos que isso é um problema, já que a depender da parametrização da nossa função, você também vai mudar tamanho, ou seja, os módulos dos vetores de primeira e segunda derivada. Então vamos imaginar que você esteja viajando através dessa curva s de t aqui com o dobro da velocidade, ou seja, 2 vezes mais rápido, né? Por conta disso, seu vetor tangente, ou seja, o seu vetor de primeira derivada, ele seria o dobro. Então vamos desenhar esse vetor com o dobro do tamanho para indicar que você está indo 2 vezes mais rápido, tá? E o vetor de segunda derivada, ele seguiria a mesma proporção, ou seja, você teria um vetor de segunda derivada 2 vezes maior. E o que aconteceria é que você não teria um paralelogramo formado por esses dois vetores 2 vezes maior, mas sim um paralelogramo 4 vezes maior, que vai dificultar um pouco você conseguir medir a perpendicularidade desses dois vetores, tá? E a fim de evitar esse problema de parametrização, nós iremos novamente realizar uma normalização de vetores, beleza? Em relação ao seu próprio módulo. Ou seja, nós vamos normalizar o vetor de primeira derivada em relação ao seu próprio módulo, e para manter a normalização naquele quadrilátero que a gente formou com o vetor de primeira derivada e o vetor de segunda derivada, nós iremos normalizar o vetor de segunda derivada em relação ao de primeira, beleza? Então nós teremos que pegar o vetor de primeira derivada e dividir pelo módulo da primeira derivada, e pegar o vetor de segunda derivada e também dividir pelo módulo do vetor de primeira derivada, beleza? Então, se calcularmos o produto vetorial dessas duas derivadas aí, pelo módulo de s', nós teremos um resultado mais preciso em relação à perpendicularidade desses vetores. E uma outra coisa que acontece é que esse produto vetorial é justamente o vetor dt maiúsculo por dt minúsculo, beleza? Que nós comentamos lá no 3º vídeo da série. E se lembrarmos da fórmula apresentada nesse aí vídeo, a gente vai lembrar também que a gente precisa novamente tirar o módulo desse vetor. Então nós teremos que dividir de novo o produto vetorial pelo módulo de s' de t, beleza? E nesse caso,
esse resultado aí final vai ser o próprio resultado da curvatura, tá? Nós podemos escrever essa fórmula novamente de uma forma melhor. Já que vemos este módulo 3 vezes na fórmula, nós vamos realizar uma simplificação, pondo ele no denominador de novo e pondo ao cubo, beleza? E no denominador a gente ainda tem S' e S de 2 linhas, beleza? E você pode pensar nessa fórmula aqui como apenas mais uma fórmula, tá? Até porque aqui nós já vimos 4 fórmulas para a curvatura, né? 4 jeitos de definir a curvatura de forma matemática. Então, se voltarmos à fórmula mais complicada que nós apresentamos alguns vídeos atrás, fica mais fácil de entender que essa é apenas uma forma mais mastigada da nossa fórmula original, já que esse componente aqui de baixo, na verdade, é o módulo da função vetor tangente ao cubo, porque como nós vimos ele aparece 3 vezes, e a raiz quadrada é justamente o expoente 1 sobre 2 aqui, esse denominador 2, beleza? Que é a nossa raiz quadrada. Então essa fórmula complexa está, na verdade, apenas expressando essa ideia que apresentamos sobre o produto vetorial, isso é, traduz o processo de realizar o produto vetorial normalizado entre a primeira derivada da função, normalizada pelo seu próprio módulo, e a segunda derivada da função que também está normalizada pelo módulo da primeira derivada, porque se você se recordar do paralelogramo, nós queremos que ele mantenha a mesma proporção original quando nós fazemos esse escalonamento. Nós já explicamos aqui um pouco antes o porquê dessa normalização do vetor de segunda derivada em relação ao de primeira, tá? E voltando aqui à fórmula, nós dividimos novamente o produto vetorial pelo módulo de S', porque não queremos um diferencial em relação a t minúsculo, e sim em relação ao S, que é o comprimento de arco. E essa é a maneira de criar um fator de correção para o quanto errado você estará se calcular o diferencial T maiúsculo em relação ao diferencial T minúsculo e não o diferencial ds minúsculo, que é o diferencial do nosso comprimento de arco. Então, ao final desse vídeo aqui, a gente espera que aquela fórmula um tanto quanto complicada e complexa pareça menos difícil e menos aleatória, principalmente, tá? E que a gente tenha concebido aqui mais uma ferramenta conceitual para entender mais sobre o conceito de curvatura. E até esse momento nós já vimos diversas maneiras de entender e calcular essa curvatura. Então, nos próximos vídeos nós vamos fazer o quê? Vamos calcular exemplos de funções específicas para ver realmente como se dá, né, o processo de utilização dessas fórmulas. Então é isso, galera do Khan Academy. Nós nos vemos no próximo vídeo.